A paz de Deus aos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jeremias 7. Vou ser bem rápido com essa mensagem que Deus me deu aqui. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jeremias 7. Jeremias profetiza em Judá, próximo à destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico. O povo vivia em pecado contínuo, mas mantinha uma religiosidade externa. Havia uma crença falsa. Temos o templo, logo estamos protegidos. Aleluia! Essa mensagem é uma mensagem onde fala na Bíblia que é o sermão do templo. Porque dos versos 1 ao 7, o povo é chamado ao arrependimento verdadeiro. Depois dos versos 8 a 15, tem uma denúncia da falsa segurança religiosa. Depois do verso 16 ao verso 20, tem Deus proibindo a intercessão. Depois a obediência acima de sacrifícios. E então o juízo por idolatria e corrupção. Já começa falando de uma ilusão religiosa. Templo do Senhor, templo do Senhor. O povo estava falando sobre isso. Aleluia! No hebraico, a repetição indica mantra religioso vazio. O povo repetia frases espirituais, mas vivia em contradição moral. Então, o que Deus faz? Se verdadeiramente praticar a justiça, Deus não se impressiona com discurso, com performance. Mas em toda a Bíblia ele exige, aleluia, transformação. Furtais, matais, adulterais e depois vindes da minha presença. Aqui tem uma lista de pecados que quebra diretamente os mandamentos da lei Torá. O verso 11 de 7 de Jeremias, ele vai dizer algo. Covil de sateadores. Aleluia! Jesus cita esse texto lá no Evangelho de Mateus 21:13. E qual o significado? O templo virou um lugar de aparência espiritual, mas com vida moral corrompida. O exemplo de Siló, verso 12 ao verso 15. Siló era centro religioso antigo, onde ficava a Arca da Aliança, mas foi destruída por causa do pecado. Glória a Deus. Deus está dizendo, se eu destruir Siló, destruirei Jerusalém também. E isso vai quebrar o falso pensamento. Lugar santo igual a proteção automática. Aleluia. E ele fala com Jeremias, não intercedas por este povo. Não ores por este povo. Isso revela um ponto crítico. O endurecimento chegou a um nível irreversível. Não é falta de misericórdia, é juízo após a rejeição contínua da graça. Aleluia. No verso 21 até o verso 28, aleluia, vai estar falando, não falei acerca de sacrifício, mas obedecei a minha voz. Sacrifício sem obediência. A gente pode ir lá em 1 Samuel 15:22, Salmo 51, ritual sem transformação é rejeitado por Deus. Idolatria e juízo final, verso 29 até o verso 34. Edificaram os altos de Tofete. Vale de Inom era local de sacrifício de criança, era local de idolatria externa. Mas Deus declara algo forte. Coisas que nunca ordenei, nem me passaram pela mente. E isso vai mostrar o quê?
que nem toda prática religiosa vem de Deus, glória a Deus. Algumas são demonizadas, aleluia. Os demônios utilizam também de pessoas que estão à frente do povo, uma falsa segurança espiritual. O povo confiava na estrutura do templo, na tradição, na aparência religiosa. E hoje o que é isso? Igreja, cargo, título, ministério. Deus exige coerência ética, glória a Deus. Religião sem justiça social é condenada. Deus enfatiza órfãos, viúvas, estrangeiros. Isso é a teologia prática do reino de Deus. E qual é o limite da graça? Glória a Deus. Quando tem rejeição contínua, a graça é oferecida, mas o juízo se estabelece. Glória a Deus das alturas. Aleluia. Aqui vem o quê? Eles viviam uma dissonância cognitiva espiritual. Eu peco, mas eu estou protegido, porque eu tenho religião. Eu peco, mas eu estou protegido, porque eu estou indo dentro do templo. Eu estou congregando todos os dias. E o fato de Deus estar no templo vai me abençoar. E o que isso gera? Um autoengano, um endurecimento emocional, uma normalização do erro. E o que precisa acontecer na tua vida, na minha, na de todos que estão sendo enganados? Aleluia, faça uma conexão, aleluia, com Romanos 12, 2. Transformação começa na mente e gera comportamento, glória a Deus. Jeremias 7, grita uma verdade: Deus não habita em estrutura, Ele habita em corações alinhados com a palavra de Deus. Você pode estar no templo, você pode falar de Deus, você pode servir a Deus e ainda assim estar longe dele. Glória a Deus. Deus não rejeita a estrutura do templo, ele rejeita um coração que usa o templo para esconder o pecado. Que essa pequena palavra sirva de reflexão para a tua vida. Glória a Deus. Jeremias 7. O Senhor manda Jeremias entrar. Vá à entrada do templo do Senhor e proclame essa mensagem ao povo. Ó Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem todos vocês que adoram neste lugar. Aleluia. Assim diz o Senhor: se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem na sua terra. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmo ao adorar outros deuses, então permitirei que fiquem nessa terra que há muito tempo dei aos seus antepassados. Aqui é Jeremias 7. A religião não vai esconder o seu pecado, porque Deus vê o segredo do seu coração. Tem gente dentro da igreja, mas está longe de Deus. Ora, entoa hino de louvor, serve, mas vive uma vida dupla. E no fundo acredita: Deus me entende, depois eu resolvo. Só de estar no templo já tá bom. Eu não habito em aparência, eu habito em verdade. E o sermão do templo fala: Deus manda Jeremias ir para a porta da igreja e pregar. Não foi no deserto, não foi no mundo, não foi na cidade, na porta da igreja. Foi dentro do ambiente religioso. O povo repetia: templo do Senhor, templo do Senhor. Aleluia. Era uma fé automática, robotizada, uma espiritualidade mecânica. Eles achavam: eu frequento, então eu estou bem. Eu estou na igreja, então Deus está comigo. Presença no templo não significa presença em Deus. É auto-engano espiritual. A mente cria falsa segurança para não confrontar o pecado, não confrontar o teu eu, não confrontar o teu ego. Aleluia. É mais fácil, parece ser, do que ser.
Aleluia. Falar do que viver. Furtais, matais e depois vindes à minha presença. Eles pecavam durante a semana e no templo agiam como santos. Então Deus está dizendo, você não pode viver no erro e usar a minha casa como esconderijo. Deus não é cúmplice do seu pecado, só porque você ora, glória a Deus. Tá difícil a mensagem, tá difícil dar um glória a Deus, porque não tem prosperidade, tem confronto. A palavra de Deus vai confrontar a tua alma, confrontar o teu ego. Aleluia. Ziló já foi lugar de glória, mas virou ruína, glória a Deus, porque o povo corrompeu o púlpito, corrompeu, aleluia. Deus não está preso na igreja, não está preso no título, não está preso no ministério. Se o coração se corrompe, ele remove a presença. Não ores por este povo, aleluia. Aqui o Senhor está falando para Jeremias, eu não vou te ouvir se você orar por este povo. Glória a Deus, isso aqui é pesado essa palavra. Não é falta de amor, mas é consequência de uma rejeição contínua. Aleluia. Obedecei a minha voz. Deus nunca pediu para nós na Bíblia um ritual vazio. Ele pediu coerência entre o que as nossas mãos faz e o que a nossa boca diz. Ele pediu transformação. Ele pediu verdade. Aleluia, Deus não rejeita culto, mas ele rejeita culto sem vida. Qual é o culto que você tem ido prestar para Deus? 1 Samuel 15:22, obedecer é melhor do que sacrificar. Eles sacrificavam filhos. Hoje não fazemos isso literalmente, mas a gente faz o quê? Sacrifica a família por dinheiro, sacrifica a saúde por status, sacrifica a paz por aparência. Tudo que toma o lugar de Deus vira altar de destruição. O povo estava preso a um padrão mental. Eu posso errar e compensar depois. Isso gera o quê? Uma consciência cauterizada, uma culpa abafada, um pecado normalizado. Aleluia! E aí vem Romanos 12:2. Quando o apóstolo Paulo manda aquela carta para Roma e começa a falar sobre a transformação pela renovação da vossa mente. Hoje, Deus não está olhando a tua roupa, não está olhando a tua posição nem o seu título. Ele olha para o segredo oculto que está dentro do teu coração. Você não precisa sair do templo, você precisa tirar o pecado de dentro de você. Aleluia! Se existe vida dupla, se existe dor escondida, se existe pecado não tratado, hoje é dia de alinhar. Deus não se manifesta onde tem aparência, ele se revela num coração verdadeiro e sincero. Reflita sobre esta palavra. Jeremias 7, Deus te abençoe e fique com Deus.